Contrato de namoro. Será que no Brasil existe validade no contrato de namoro? O contrato de namoro é um contrato formalizado, né, visando a autonomia de vontade das partes em ter um relacionamento e, né, verificar que esse relacionamento não constitui uma união estável. Porque o que acontece? Por vezes, há um receio por parte das pessoas que estão se relacionando se aquela situação configura-se ou não uma união estável ou informal, certo? Porque a união estável, como a gente sabe, ela pode ser formal ou informal. Formal é aquela registrada em cartório e informal é aquela que é reconhecida pelas partes, certo? Como uma união estável, que não foi declarada expressamente, mas que pode ser reconhecida posteriormente, né, desde que demonstrados os requisitos legais na justiça. E nesse meio e tudo mais, foi criada uma possibilidade de formalização de um termo, de um documento, a qual é possível duas pessoas, de acordo com as suas vontades, expressarem que a relação delas constitui um namoro. E aí vem a ideia do contrato de namoro. O contrato de namoro, ele não é tipificado na legislação civil. Ou seja, ele não é o que a gente chama de contrato típico, ele não tem a formalização, estruturação dentro da legislação civil. Porém, né, o entendimento dos tribunais, apesar de ter divergência, tem se consolidado no sentido de ser possível o presente contrato. Então, o contrato ele é considerado válido. Por quê? Porque se rege, nesse caso, o princípio da livre iniciativa das partes, princípio este que guarda a relação com direitos disponíveis, de que as partes numa relação podem estipular obrigatoriedades por meio do contrato de namoro, inclusive determinar diversas coisas como saída, relacionamento, até relações sexuais, é possível fazer uma estipulação de forma contratual em comum acordo entre as partes, seja pela autonomia de vontade de cada uma dessas partes, certo? Tem essa discussão em torno da validade do contrato de namoro, mas a jurisprudência tem se posicionado no sentido de validar esse tipo de documento, muito embora ele não esteja previsto necessariamente na lei, desde que ele respeite as regras dos negócios jurídicos, ou seja, o objeto seja possível e determinado ou determinável, né? Agente capaz, legitimado, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, assim, é possível, desde que preencha os requisitos estabelecidos no Código Civil, a estipulação de um contrato de namoro. Ah, Patrick, o contrato de namoro ele é obrigatório para provar uma relação de namoro? Não, não é obrigatório. Mas é uma medida a mais que as partes podem ter e de estipulação. Então, ele não é que ele é obrigatório. Para mim ter um namoro, eu preciso de um contrato estabelecido. Mas eu posso formalizar um contrato, inclusive estipular cláusulas com obrigações das partes, por exemplo, obrigação de sair mensalmente, pelo menos uma vez, tudo mais, nessa relação. Alguns podem pensar que há um engessamento da relação humana, mas outras pessoas e vários treinadores entendem que isso já não é mais assim engessamento, mas sim é uma resposta a uma necessidade das relações atuais, certo? E, inclusive, eu me coloco nesse tipo de situação, né, de entender que o contrato de namoro é mais uma possibilidade às partes para ter um resguardo jurídico caso eventualmente queiram se buscar a questão de reconhecimento de união estável e as partes não tiverem esse interesse no momento do relacionamento, certo? Então é um direito a mais fazer isso. Certo? Então, o contrato de namoro, ele, muito embora tenha discussão, ele é válido, sim, né, no Brasil, embora tenha, dependendo do tribunal, vai falar que tem validade, porque é um direito disponível, não poderia necessariamente ser objeto de contratual, mas a regra geral, inclusive precedentes até do próprio STJ, é no sentido de validar esse tipo de norma jurídica e possibilitar as partes estipularem cláusulas específicas de direitos, certo? E aí, esse contrato ele pode ser feito formalmente ou ele tem que ser feito especialmente em cartório? É possível sim formalizar esse contrato somente por intermédio de um advogado. O advogado formaliza esse documento, assinam as partes e duas testemunhas, certo? E aí esse contrato acaba sendo fazendo lei entre as partes, certo? Ele pode inclusive ser autenticado em cartório, mas ele não tem a obrigatoriedade do cartório fazer. Tem cartórios que fazem o contrato de namoro, certo? Não, tem cartórios que já estão fazendo essas estipulações, tem outros que não aceitam, mas a maioria tem feito essas estipulações, mas também é possível, certo? O próprio advogado formalizar isso através de um documento particular e depois só buscar o reconhecimento de firma para buscar a validade. Certo. Fiz inclusive um artigo, se quiserem me seguir lá no Jus Brasil, né, Patrick Mastro, vai estar lá também sobre isso,
certo? E se tiver qualquer dúvida, qualquer estipulação sobre o contrato de namoro, eu me ponho à disposição. Se esse conteúdo de alguma forma fez sentido para você, certo? Eu peço que me siga para mais conteúdos como este e curte, e compartilhe com um amigo, certo? E se de alguma forma isso te ajudou, também deixa seu like aqui.